está escrito uma coisa e eles vivem outra coisa. Este livro aqui é o melhor livro para refutar vocês. Por isso que eu não quero que acabe este livro. Eles estão querendo tirar a Bíblia da mão do povo. Não eu. Eu quero que continue. Porque se deixar de existir Bíblia, como é que a gente vai conseguir provar para vocês que está escrito aqui? Mamãe, processe, cara. Eu vou lá, já vou levar 15 textos aqui, ó, para ver se você consegue fazer existir. E se brincar, eu levo uns 2 ou 3 testemunhas que eu tenho aqui, pessoas que eu conheço que precisam de uma cura e tem fé. Precisam de uma cura urgente, para ver se eles conseguem. Está escrito: curai os enfermos, limpai os leprosos. João 14:12. Capítulo 14, verso 12 e também o verso 13. Deixa claro, cara. Está escrito aqui. Você pensa que se acontecer um dia um miserável desse querer me processar por conta de eu falar uma verdade aqui que ele não quer, eu vou despreparado? Eu vou levar no mínimo uns 15 textos. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Voltei com novos argumentos e novas indagações. Um abraço a todos vocês. Início de semana. Segunda-feira já é o segundo dia da semana. Dia de pico. Bom dia para você que já começou cedo. E boa tarde para quem vai começar à tarde a assistir este vídeo. E à noite para quem vai assistir à noite. Um abraço ao Wilson. Um abraço especial a Ângela, Jane, Edevaldo, Cleiton, Nicolau e outros amigos que gostam de conversar comigo bastante em um WhatsApp. Tá? Eu estou aqui com o Contra o Vigário na mão, que é um livro que ateu e agnóstico ama, não o livro, mas usar da mesma arma que o crente, o religioso, usa para refutar o religioso. E este livro aqui fala de 12 mandamentos do Jesus, ou 12 ordens do Jesus. Silas Malafaia defende, diz que segue a esse Jesus. Marco Feliciano também disse que segue a esse Jesus. Valdemiro Santiago diz que segue esse Jesus. Mas são mentirosos. Questão de religião. Não conseguem provar bosta nenhuma. Não segue coisa nenhuma. Para provar, o R.R. Soares, Agenor Truque, Josué Brandão. Essa turma, toda essa cambada aí, né, que carrega nome de itinerante, conferencista internacional, que prega fora do país. E tem outros aí. Napoleão Bestão. Tá? Então vamos conhecer as 12 ordens de Jesus para um missionário, ou evangelista, ou apóstolo, ou pastor, ou presbítero, ou diacho, ou profeta, ou quem quer que seja, profeteiro, né? Que defende aí, que prega a sã palavra do Senhor por ser enviado do Senhor. Então, o texto que eu vou ler aqui, tem muitos apologéticos mentirosos e teólogos mentirosos que eles dizem assim: não, isso aí foi para os apóstolos daquela época. Tá claro, não para nós. Mas tem um versículo aqui que desmente todos eles. Ou então, Jesus era de fato um mentiroso. Se de fato ele existiu. Na verdade, se ele existiu, era um mentiroso, porque o que ele falou não se cumpriu. Mateus capítulo 10, tá? Você vai ver na íntegra aí. Na verdade, este texto vai falar em sumário, em introdução,
que é o Jesus romano determinando a missão para os 12 apóstolos, mas servindo para uma geração da mentira. Nesta missão, capítulo 10 e do versículo 8, a seguir até o versículo 10, aparecem aqui 12 ordens ou 12 mandamentos de Jesus, como você quiser apelidar. Que não tem um guru desse aí, não tem um mentiroso desse aí, não tem um charlatão desse aí, não tem um picareta desse aí, da fé alheia, que consiga cumprir nenhum. Mas nenhumzinho. Ah, mas isso foi para os apóstolos. Mas tem um versículo que depois eu vou mostrar que, se eles acreditam que isso aqui foi uma ordem de Jesus para os apóstolos, então Jesus mentiu. Porque o versículo 23 aqui vai dizer que Jesus mentiu e eu vou provar. E se não, e se Jesus não veio ainda, então isso aqui serve para hoje também. Até ele voltar, está servindo. De forma figurada. Vamos lá. Capítulo 10, verso 8. Primeiro mandamento. Curai os enfermos. Silas Mara sem alça cura enfermo? Não. E os outros, só mentira. Mentira. Ninguém cura enfermo. Primeiro mandamento. Segundo mandamento. Ordem. Limpai os leprosos. Eles fazem isso, são mentirosos. Ninguém faz. Terceiro, este é forte. Este aqui, ressuscitar os mortos. Teve algum morto ressuscitado por um charlatão desse? Não. É o terceiro, né? Quarto, expulsar os demônios. O que existe em igreja é encenação. Porque demônio também é uma mentira romana e grega e judia e não tem nada a ver. De graça recebestes e de graça dai. Eles estão cobrando muito dinheiro para pregar a palavra da mentira. Tá? Não possuais ouro. Mais um. Nem prata. Mais um. Nem cobre. Mais um. Em vossos cintos. Aí vem mais um. Nem alforjes para o caminho. Nem duas túnicas. Apenas uma roupa. Nem sandálias. Tem que estar descalço. Nem bordão. E aí, os 12 mandamentos do Jesus para qualquer um desses profeteiros e mentirosos. Primeiro, curai os enfermos. Segundo, limpai os leprosos. Terceiro, ressuscitai os mortos. Quarto, de graça dai e de graça recebestes. Sexto, não possuais ouro. Sétimo, nem prata. Oitavo, nem cobre. Nono, nem alforjes para o caminho. Ou seja, não leva nenhuma mala, nenhuma sacola. 10, nem duas túnicas, apenas uma veste. 11, nem sandálias. E 12, nem bordão. Aqui são os 12 mandamentos de Jesus para a missão de apóstolos, discípulos e pregadores. Aí, quando você lê isso, que está em Mateus capítulo 10, a partir do verso 8 até o verso 10, eles vão dizer, não, Antônio Galvão, peraí, isso aí foi para os apóstolos. Esta ordem não para nós. Então Jesus mentiu, no versículo 23. Está escrito assim, quando, pois, vós perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade, tá, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem.
Se essa ordem aqui foi para os apóstolos e não para Silas Malafaia, e não para Valdemiro Santiago, e não para Edir Macedo, e não para Marco Feliciano, e não para Josué Brandão, e não para Abílio Santana, e não para Samuel Ferreira, Eliseu Rodrigues, Marco Feliciano, o Júnior Trovão, Leonardo Sale, Bruno Leonardo, e esta cambada toda que está na internet pregando e pregando nas tribunas e por aí, se esta ordem não foi para estes caras, então Jesus mentiu, que ele está dizendo aqui, ó, que esses apóstolos recebendo esta missão, tudo isso eles teriam que fazer agora. Está escrito assim: digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Ele veio? Ele veio? Se ele não veio até agora, e vocês interpretam isso aqui como uma figura de linguagem, que isso serve para hoje, que enquanto Jesus não voltar, isso aqui serve, então vocês estão mentindo, porque vocês não conseguem fazer nada do que está escrito aqui dos 10 mandamentos de Jesus. Ó, curai os enfermos. Qual é o enfermo que você tem curado aí? Tem mostrado algum? O que tem é encenação mentirosa em cima de palco. Palco de Valdemiro Santiago é encenação. Não tem nada provado pela medicina que alguém foi curado de forma divina. Mentira. Limpai os leprosos. Estas falsas curas e falsos milagres que acontecem no palco do Valdemiro Santiago, tudo encenação. Não se tem nenhuma comprovação medicinal e científica. Mentira. Ressuscitai os mortos. Tem algum morto que um desses caras ressuscitou? Algum vídeo? Alguma foto? Alguma prova? Não. Expulsai os demônios. Eles dizem que expulsam demônios de pessoas, tá? Só que é tudo uma encenação também. Porque eles não conseguem expulsar um demônio de um ateu. E nem colocar um demônio num ateu para expulsar depois. Somente de quem acredita e está com a mente impregnada. É mentira. Se existisse demônio, quem teria demônio seria ateu. Tocou a mão na cabeça de um ateu, o ateu teria que automaticamente endemoniar pelo poder do profeta. E o demônio teria que sair. É o demônio da incredulidade. Não acredita em Deus. É um demônio que quer que você não acredite em Deus. É isso que o demônio quer. Então ele está em você. Quer dizer, o demônio está em mim. Mas não tem um miserável desse que consegue colocar a mão em minha cabeça e expulsar esse demônio. Porque não tem demônio em coisa nenhuma. É coisa mental. Tá? De graça dai e de graça recebei. Me mostra qualquer um desses picaretas aí, na sua maioria, que não cobra para pregar, que não cobra para pastorear uma igreja. Salário rigoroso. Tá? Esse aqui é um mandamento que eles não vão cumprir nunca. Não possuais ouro. Será que isso aí serve para Edir Macedo? Nem prata. Nem cobre. Aqui está dizendo nada de recurso. Relógio de ouro, pulseira de prata, pulseira de ouro, nada. Mesmo que seja de cobre, qualquer coisa não pode. Se é realmente o missionário do Jesus que vai voltar. Tá? Nem alforjes para o caminho. Essas malinhas que eles carregam ali para a tribuna, né? Esboços, com bíblias, com grana, agora com aparelho de celular, iPhone, da melhor qualidade, né? O mais moderno, não pode. Nem 2 túnicas, não pode levar na sua viagem mais de que um terno, nada mais do que isso. Nem sandálias, tem que ir descalço, viu? Marco Feliciano, tem que pregar descalço. Tá? E dei bordão. Tá aqui, 12. Mateus, capítulo 8. Capítulo 10, Mateus capítulo 10, versos 8 a 10. Ah, não, mas
Foi para os apóstolos. Se foi para os apóstolos, Jesus mentiu. Porque ele falou que os apóstolos, que eles não pregariam em todas as cidades de Israel até que o Filho do Homem viria. E se eles pregarem em todas aquelas cidades ali, como de fato isso é provado até no Contra o Vigário, e ele não veio, então ele é mentiroso. Ou então ele está falando a verdade e vocês são os mentirosos, porque o que ele falou foi figura de linguagem, tem que servir para hoje porque ele não veio até agora. Estão entendendo? É fácil desmascarar esses caras. Muito fácil desmascarar esses caras. Eles estão mentindo com a maior cara de pau, enganando o Brasil há muito tempo. O senhor Silas Malafaia tinha que tomar vergonha na cara e exercer pelo menos um cargo de mais honestidade, que é o cargo dele, é o que ele aprendeu, que é psicologia. Mas usar psicologia na religião não vale. Ele deve fazer isso. O senhor Valdemiro Santiago teria que tomar vergonha na cara e procurar uma coisa mais honesta para ele fazer. Ele está enganando multidão de pessoas. Com misticismo que ele não consegue provar bosta nenhuma. Ah, Anthony, se alguém chega, se levanta contra mim porque eu estou falando isso, eu chego diante de um juiz, de um promotor e mostro isso aqui. E mostro isso aqui. Eu refuto com a própria Bíblia. É fácil refutar esses caras. Eu quero ver se cumprir João 12:14 e João 12:13. Eu quero ver se cumprir Marcos 16. E os sinais seguirão os que crerem. Deixa um picareta desse processo o Antônio Galvão porque se sentiu ofendido. E a gente vai comparecer diante, digamos, é uma hipótese, porque aqui eu estou criticando a ideia. Não corro nenhum risco e comportamento. Eu não estou falando deles fora, mas digamos que se sintam ofendidos, vamos processar esse cara, porque mexeu com a minha índole. Eu não estou mexendo com a índole de ninguém, estou falando da mentira. Aí me leva lá para uma audiência, para ver quem é que ganha o processo. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer. Estão pensando que eu sou trouxa, é? Eu vou pedir autorização ao promotor, ou ao juiz, alguém lá da justiça, o responsável, dizer assim, olha, permita, doutor, trazer aqui uma serpente peçonhenta. Agora, permita alguém que tenha aí acesso a serpentes peçonhentas, do IBAMA ou de qualquer órgão aí que protege esses animais, levar uma serpente peçonhenta e pede para um crente desse aqui que está me processando pegar, ser picado e ficar por isso mesmo e não acontecer nada. Cascavel, uma cobra coral verdadeira. Pede aí para ver, porque está escrito assim. Está escrito em Marcos 16, se não me falha a memória, 17 e 18. Versos 17 e 18. Versos 17 e 18. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Vocês observaram que aqui não está dizendo que são os apóstolos, não. Está dizendo os sinais seguirão os que crerem. Os que crerem, no plural. Pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Aí eu peço, pede aí para trazer aí uma serpente peçonhenta. Ou então trazer aí um copo de um determinado veneno. Claro que o promotor não vai deixar eles beberem, mas esse um miserável desse tem coragem de beber. Para provar que sua fé é verdadeira. Tá escrito aqui, cara. Tá escrito aqui. Você pensa que se acontecer um dia um miserável desse querer me processar por conta de eu falar uma verdade aqui que ele não quer, eu vou despreparado? Eu vou levar no mínimo uns 15 textos. Uns 15 textos. E ó, ordem. Ordem. E não é dom não. Ordem e promessa do Jesus que eles acreditam. Eu vou levar 15 textos aqui ó, do Novo Testamento. Velho, deixa pra lá. Do Novo. É o que eles acham que funciona. E aí eu vou pedir, com todo respeito, ao promotor, ao juiz, e dizer, dê pelo menos 15 minutos a um crente desse para fazer a petição e a oração e invocar o Deus que eles quiserem invocar.
o anjo que eles quiserem invocar. Se em 15 minutos eles mostrarem um sinal aqui que mexa com a minha estrutura e prove que eu esteja errado, pode me deixar preso aí. Preso. Pode me deixar 8 dias sem beber água. Sabe por quê, cara? Porque eles sabem que eles são mentirosos. Eles sabem que eles não conseguem provar nada. Só funciona dentro do livro. Fora do livro não funciona absolutamente bosta nenhuma. A minha crítica aqui é no campo das ideias. Já falei, não estou falando de nenhum deles fora do que propaga em redes sociais em cima de tribuna. Eu não estou falando de nenhum deles em questão de honestidade, de índole, se paga as contas, se não, rouba alguém ou não. Não estou falando isso. Não sei. Eu estou dizendo que pregam aquilo que não conseguem provar. Porque está escrito uma coisa e eles vivem outra coisa. Este livro aqui é o melhor livro para refutar vocês. Por isso que eu não quero que acabe este livro. Eles estão querendo tirar a Bíblia da mão do povo. Não eu. Não eu. Eu quero que continue. Porque se deixar de existir Bíblia, como é que a gente vai conseguir provar para vocês que está escrito aqui? Está escrito aqui. Então tá aí, é mais um vídeo. Eu já falei, eu critico a ideia. Agora, qualquer um desses aí, se achar que eu estou ofendendo, me ofendeu porque... Mama e processe, cara. Eu vou lá, já vou levar 15 textos aqui, ó, para ver se você consegue fazer um existir. E se brincar, eu levo uns 2 ou 3 testemunhas que eu tenho aqui, pessoas que eu conheço que precisam de uma cura e tem fé. Tem fé. Precisam de uma cura urgente. Para ver se eles conseguem. Aqui está escrito: curai os enfermos, limpai os leprosos. João 14, 12. Capítulo 14, verso 12. E também o verso 13. Deixa claro, cara. Ó, vou encerrar com chave de ouro. João. É com a própria Bíblia deles. Eu não tenho esse negócio, não. João. Tô nem aí, nem vou chegando. Não quero nem saber quem invernizou a barata, meu amigo. E quem foi que fez um teto e colocou na tartaruga e esticou o pescoço da girafa? Eu tô nem aí pra isso não, cara. Eu quero saber o seguinte, isso aí é coisa da ciência, que a ciência tenta explicar e não tem explicação, mas aqui tem. João 14, tá? Versos 12 e 13. Na verdade, olha aqui, o Jesus romano aqui, primeira coisa que ele fala é em verdade, né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, não está dizendo que é apóstolo não, daquela época não. Está dizendo aquele, qualquer um que crê nele, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores ainda do que estas, porque eu vou para o Pai. Aí vem o versículo 13, que esse é crucial. E tudo... Não está dizendo qualquer coisa não, ou talvez alguma coisa não. E tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu peço na hora lá no tribunal, dizer assim, olha, ou no fórum, em qualquer lugar da reunião, ali na audiência, eu falo, olha, faz-se cumprir agora o versículo 13 do capítulo 14 de João. Agora, pede qualquer coisa aí que me surpreenda. Qualquer coisa que me surpreenda. Para que eu possa dizer realmente, existe um Deus com esse cara. Aí, meu amigo, eu não faço questão de não sair mais de lá. Agora, uma coisa eu digo, a mentira, ela tem que ser desmascarada. O Brasil precisa, não é fé não, gente. Você pode ter fé no que você querer, eu não tô nem aí contra a fé de ninguém não. Pode ter fé no que você querer, ir para a igreja que você querer, mas esses caras são mentirosos, eles aproveitam da fé alheia para ganhar dinheiro. O resto é conversa fiada para boi dormir, acordar no matador. Eu passei 25 anos enganado com esses caras aí. Mas eu não passarei mais um segundo enganado com esses caras. Nunca mais. Se você está sendo enganado, porque você é farinha do mesmo saco e tampa da mesma panela. O que é que eu posso fazer? Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.